Hola, hola mi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo em Vamos a Estudar Espanhol. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu tenho trazido pra vocês aqui no canal. Eu vou levar vocês em uma manhã estudando comigo com o ChatGPT. Eu tô utilizando a inteligência artificial pra estudar, pra voltar a estudar espanhol. Quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, sabe que eu tô há um longo tempo sem estudar espanhol, que isso tem me incomodado. Eu sempre compartilho vídeo e mexe, que eu tô voltando, mas nunca volto. Não sei se vocês já passaram por esse momento de estar estudando uma língua durante muito tempo e de repente sentir que você tá de alguma forma estagnado. E vou levar vocês comigo nesse vídeo, mostrando como tá sendo essa rotina. Ontem eu separei um caderno só pra isso. Vamos lá. Hoje é a segunda aula com o ChatGPT. Que loucura, né, gente? Nada substitui um ser humano, tá, gente? E aqui pra mim, se vocês já fizeram aula no Preply, no Cambly, nesse tipo de plataformas, e se vocês acham interessante, se vocês acham legal. Eu tô com muita dúvida com relação a essa questão. Colocou aqui, aula 2, verbos básicos no presente. Então, o objetivo da aula de hoje é aprender a praticar verbos no presente do indicativo, sobre a minha rotina diária, e praticar compreensão oral e produção de escrita. Muitos de vocês vão perguntar, como assim segunda aula? Ontem eu pedi a primeira aula. Deixa eu falar qual foi o comando que você deu pro ChatGPT para ele elaborar para você. Eu desejo me preparar para... que eu não posso contar ainda pra vocês, mas, enfim, logo mais vocês saberão aqui no canal. Logo, gostaria que você elaborasse uma lista de gramática da língua espanhola, que eu preciso saber da língua, e as questões linguísticas também. Você poderia fazer isso, principalmente porque eu já comentei com vocês que a gramática é o meu calcanhar de Aquiles, então é nesse sentido que eu tô tentando focar, principalmente porque como eu estou no mestrado, ter compreensão da estrutura da língua, e principalmente no sentido gramatical da palavra, vai ser interessante pra mim. Ele elaborou pra mim a minha segunda aula de acordo com o comando e o meu objetivo que eu informei pra ele. Então, vamos lá. Ele me deu os verbos regulares no presente. Então, ele botou aqui, vamos conjugar 3 verbos típicos regulares. Ou seja, hablar, comer, vivir. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. Comer. Yo como, tú comes, él o ella come, nosotros o nosotras comemos, ustedes comen, ellas comem. Eu repito junto, por mais que ele não elabore essa parte de fala, eu, pelo menos, faço esse exercício de falar em voz alta. O vocabulário de rotina do dia. Despertar-se, levantar-se, duchar-se, desayunar, estudiar, trabalhar, almoçar. Ler, escutar música, acostar-se. Então, o que eu vou fazer, né? Vou botar aqui no meu caderno. La mañana, desayuno pan con café. Después estudio español y leo un libro. Por la tarde escucho música y veo una película. Por la noche me acuesto a las 11. O que eu faço, né? Eu venho aqui no chat, porque eu já falei isso, inclusive gravei um vídeo falando sobre essa questão, de que você consegue conversar com o ChatGPT e ele faz a correção pra você. Então eu vou conversar com ele, falando da minha rotina. Rutina por el día. Me levanto a las 6:30 de la mañana, hago una caminada después de desayunar pan con café negro sin azúcar. Después estudio y leo los textos del posgrado e empiezo a estudiar español. Por la tarde almuerzo y vuelvo a mi departamento donde vuelvo a estudiar y por la noche me acuesto a las 9. Agora vou te mostrar algumas pequenas correções e ajustes para deixar o texto mais natural em espanhol. Me levanto a las 6:30 de la mañana. Hago una caminata después de desayunar pan con café negro sin azúcar. Después estudio y leo los textos del posgrado y empiezo a estudiar español. Por la tarde almuerzo y vuelvo a mi departamento donde sigo estudiando. Por la noche me acuesto a las 9. Close quote. Algumas dicas. Levanto, me levanto. Verbo reflexivo. Caminada em espanhol é caminata. Em vez de repetir vuelvo 2 vezes, deixei só um e troquei o outro por sigo estudando, que soa mais natural. Seu uso de tempos verbais está ótimo. Aí ele me dá a versão corrigida do meu texto. Tanto a las 6:30 de la mañana. Hago una caminata, porque yo dice caminada, é caminata, después de desayunar pan com café negro sin açúcar. Levanto estava certo. A las 6:30 de la mañana estava certo. Sin açúcar, açúcar tem acento no U. Después estudio y leo los textos del posgrado. Yo disse vuelvo 2 vezes. Sigo. Então, basicamente, eu errei essas coisinhas que estão aqui em laranja, tá vendo? E aqui ele me dá algumas dicas. Em vez de repetir vuelvo 2 vezes, deixe um e troque por sigo estudiando, porque como ele mesmo fala, soa mais natural. E a correção, e
me ajudou a praticar a escrita, obviamente, e também a minha pronúncia, como vocês viram, eu falei. E deu aqui os verbos básicos no presente do indicativo, pra gente conseguir construir e nos comunicar fluentemente sem cometer erros. Então, por exemplo, no infinitivo, hablar, yo hablo. Estudiar, yo estudio. Trabajar, yo trabajo. Comer, yo como. Beber, yo bebo. Leer, yo leo. Vivir, yo vivo. Reflexivos. Levantar-se, yo me levanto. Então tem o uso do me ou te, como ele mesmo fala, com pronomes me, te, se. Eu me acuesto. Porém, o yo, a gente sabe que no espanhol, por exemplo, se eu vou dizer o meu nome, eu não preciso dizer yo me llamo. Eu posso simplesmente dizer me llamo Samantha. Ele colocou entre aspas o yo. E aí, duchar-se, yo me ducho. Despertar-se, yo me despierto. Assim que aparece pra mim, quando você manda os comandos de uma aula em espanhol, e aí eu pedi que ele elaborasse uma atividade para que eu fizesse de nível básico. Então, ó, complete frases com a forma correta. No final, ele me dá a resposta. Ó, escreva, no final ele me dá a resposta, mas eu não vou até o final, obviamente. Mas é basicamente assim que eu faço pra trabalhar não somente a questão da gramática, que é algo que eu preciso me reforçar. No tempo, pratico a minha escrita, ele me dá a minha correção do meu texto, eu tento escrever e falar sempre em espanhol o que eu escrevi, até pra ele ver se ele compreendeu o que eu disse. Gente, sempre anoto tudo da aula. Amanhã vai ser a minha terceira aula, e aí eu vou pedir a terceira aula, e assim sucessivamente. Espero muito que esse vídeo tenha, bem simples, te ajudado e te mostrado na prática como eu faço o uso do ChatGPT para estudar espanhol. Mas caso você tenha condição, caso você tenha um professor, sempre reforço a importância do ser humano, dessa troca interativa que um professor físico, de carne e osso, pode nos proporcionar, além, obviamente, da prática de comunicação, que é muito mais humanizada, né? Vocês ouviram, a voz é muito mecânica. E o ChatGPT, por ser de língua inglesa, quando ele vai falar em espanhol, você vê que é um espanhol muito desnaturalizado, muito mecanizado. O inglês é melhor, tá? Para quem estuda inglês e usa o ChatGPT para conversar, é 1000 vezes melhor do que espanhol. Isso tá me ajudando e vamos voltar com tudo a estudar espanhol. Vamos juntos estudar espanhol. Besos e nos vemos hasta próximo.